Boa noite, boa terça-feira. Hoje é dia de Cefragô. Tô sozinhão aqui porque o Rômulo tá em Sampa, não conseguiu vir aqui para fazer o podcast com a gente, mas tenho certeza que ele tá aí assistindo junto com você, o nosso canal aqui no Cefragô Podcast. Hoje a gente vai trazer um assunto muito legal e agradecer desde já os nossos patrocinadores, né? O iFood, que tá sempre aqui com a gente. Ó, você que não tem o iFood ainda, tá moscando, larga a mão de ser mané, baixa esse iFood aí, né, no QR Code que vai aparecer na tela aqui, instala aí no seu celular. Ó, o iFood tem comida, farmácia tá entregando pelo iFood, supermercado, os caras dão jeito pra tudo, né? Então, você tá aí numa boa, chegando agora, são 6h30, tá chegando a hora do lanche, então... Pra que ficar, né, esquentando a barriga no fogão? Vamos lá, meter o dedão, pegar o aplicativo, baixar e pedir a comida que você gosta. Comida japonesa, pizza, chinesa, e tem de tudo, tá? Então, baixa lá. E você que é de Alfenas, curta lá no iFood.alfenas, o Instagram deles. Nosso parceiro aqui é o iFood Alfenas. E também... você que tem um estabelecimento, né? Você que tem aí uma pizzaria, hamburgueria... E você, se não baixou, é mais mané que o outro ainda, né? Por quê? Porque ele vai buscar a comida e se você não tá lá parceiro do iFood, você tá perdendo grana. É isso mesmo. Então o iFood hoje é um dos maiores aplicativos de entrega de rango. E aí então, baixa lá e se você que é dono de restaurante, se inscreva lá no site, vire parceiro do iFood. Agradecer também a Amplitude Propaganda, que é a melhor agência que eu conheço, tá bom? Sou suspeito para falar, mas que faz todo o material para você de redes sociais. Sabe aqueles reels que hoje é o que bomba, que você posta no YouTube e de repente que negócio que você acha que não vai bombar, dá lá mais de 200 mil visualizações? Isso não é à toa, porque tem uma agência pensando, fazendo um bom título, né, fazendo um bom corte, legendando o reels para você, e a Amplitude Propaganda está aqui para isso. Além de outras coisas, e também para você que é do sul de Minas, a Amplitude Propaganda é dona desse estúdio aqui de podcast, que pode ser produzido podcast. Você pode lançar seu produto, falar do seu serviço aqui no formato de podcast, que hoje é uma das ferramentas de marketing mais consumida no mundo. O Brasil está em terceiro no mundo, que mais consome podcast. Então, aqui é o futuro. Então, ó, quer saber mais? Entra lá no @amplitude.pp, que são as redes sociais. E também, a gente gosta muito de rango aqui, né? Então, tem um parceirão nosso que é o Danilo, dono ali do Point do Café e do Point do Crepe. Se você está passando aqui no sul de Minas, veio passear na cidade de Alfenas, não deixa de ir lá. Olha, o Point do Café é onde tem os melhores cafés, cafés premiados, vários tipos de café, tem também uns lanches muito legais. E o Point do Crepe é o novo restaurante lá do Danilão. Para você que está na hora de almoço, tem almoço executivo, funciona à noite também para você comer crepe, uma comidinha bem gostosa, diferente, dá para ir com toda a família. Então fica a dica aí, ó, Point do Crepe e Point do Café Oficial. Esse é o Instagram deles, esses são nossos parceiros. E hoje, olha, a gente está aqui com uma pessoa que já é sócia nossa, falei que já virou dona da cadeira, vocês vão saber. E também com um amigo dela, vamos falar hoje sobre o mercado imobiliário, mas falar de obra, né? Tem muita gente aqui que vai assistir a gente hoje interessada nesse assunto, que é construtor ou que é uma construtora, ou você que, né, quer, já me aposentei, mas quero construir casa para vender, ter uma renda. Então tem que ter alguns cuidados, tanto jurídicos quanto de organização, orçamentário, né? Então esse é o assunto que vai rolar hoje. Então, para isso, nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. Doutora Rose, advogada especialista em direito imobiliário, tem um escritório aqui em Alfenas e também na cidade de São Paulo, né, doutora? Isso aí. Firme e forte aqui. Firme e forte aqui, firme e forte em São Paulo e no Brasil inteiro, na verdade. No Brasil inteiro, né? A gente acaba hoje em dia, com a internet, aí, com a divulgação de produtos, serviços e até mesmo por essas lives, sim, qualquer coisa, reuniões a gente faz atrai de forma virtual. Isso tudo acaba atraindo clientes do Brasil inteiro. todo. Isso. E também estou aqui com o João Paulo, engenheiro civil, especialista em custos de obra. Vai tirar todas as dúvidas para a gente hoje. Mineiro que está morando em Araras, não é não? Exatamente. Vai estar aqui em Alfenas hoje e vamos bater um papo, né, João? Isso, exatamente. Legal. Agradecer a oportunidade, né, a convite da doutora Rose, de vocês, a gente poder falar um pouquinho mais sobre planejamento, gerenciamento de obras, né, que é algo bastante interessante, né, um assunto que tem horas aí pra gente poder falar e tratar Com de certeza. coisas muito bacanas, muito interessantes. Então, ó, você que
vai construir uma casa, tá com aquela equipe, será que é isso mesmo? É fácil? Não é? Existem riscos legais, de cálculo, né, gente? Eu acho que isso deve acontecer muito. Então vamos começar. Vamos começar hoje pelo João. João, fala um pouquinho pra gente assim. Vou jogar na lata já. Quais são os erros mais comuns, né? Aliás, uma observação, um assunto é entrelaçado ao outro, né? Porque dá um problema na obra, tem que resolver muitas vezes na parte jurídica ou planejamento, principalmente. Exatamente, Guto. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, as áreas jurídicas e de engenharia, elas são áreas irmãs. Se complementam, né? Se complementam completamente. É até redundante, né? Complementam completamente, mas elas se complementam mesmo. Muito. Porque um sem o outro acaba cometendo erros, e erros às vezes até bastante banais. Sim. Então vamos ouvir nosso... Vamos ouvir, ó. Vamos falar primeiro um perfil de quem é uma construtora. A gente tem várias aqui no sul de Minas, mas temos no Brasil todo construtoras, né? E muita construtora, de repente, não presta atenção, né? Não toma esse cuidado na hora de fazer o custo. Quais são esses erros mais comuns? Olha, não é novidade para ninguém, né? A gente sempre vê aí ao longo da vida falar que o custo da obra não deu para executar, ou abandona a obra, ou paga mais caro, né? A verdade é que, infelizmente, ainda é muito empírico essa gestão, esse controle, esse planejamento. Você quantificar parede, piso, laje, isso é muito simples, mas não é só por aí, né? Para você precificar uma obra, você tem custos indiretos, que podem ser a administração da obra, o aluguel para você poder montar ali a sede da sua empresa, custo com transportes, e por aí vai com uma lista gigantesca, né? Alojamento, se você for deslocar a mão de obra para uma outra cidade, alimentação, algum adicional de custo que você pode ter nesse deslocamento. Então, são muitos outros itens tem que ser contemplados, né? E se não previstos, é onde que vai chegar ali no final e não vai dar para fechar a conta da obra. Sim. Né? E quando você vai pensar em fazer um custo, né? Você presta serviço para construtoras, né? É um dos trabalhos que você faz, né? Exatamente. Quais são os maiores erros? Tipo assim, olha, beleza, tem que calcular tudo isso, mas o que normalmente o pessoal meio que deixa de lado? Porque eu acho que engloba tudo. É uma empresa, tem o marketing daquilo, tem o custo da obra em si, tem o pessoal, né? Mas onde que normalmente o povo mais pisa na bola? Olha, para eu precificar um serviço, por exemplo, a alvenaria, eu tenho ali como se fosse uma receita de bolo. Tantos tijolos por metro quadrado, tanto de cimento, cal, areia, mão de obra. Aí o pessoal costuma usar muito planilhas, essas bases de composições de custos. Tem do governo, a pessoa pode criar, tem no Google. Que é o pai de todos. Exatamente. Só que a pessoa utiliza sem crivo nenhum, né? Acaba adotando aquilo como a realidade da empresa e, infelizmente, isso é muito pessoal. Né? Claro que serve de base, mas é orientativo, né? Você não pode utilizar aquilo ali sem critério nenhum, né? Então você pega, por exemplo, que você precisa analisar, vamos supor, para fazer uma alvenaria. Eu vou trabalhar com uma obra pequena aqui, uma reforma, e eu vou ter um pedreiro e um servente naquela composição daquela alvenaria minha, por exemplo. Só que aí, a base que pegou lá no Google, pegou na internet, pegou do banco lá sem analisar corretamente, está considerando um pedreiro e um servente servindo 3 pedreiros. Ou seja, no metro quadrado daquela alvenaria, você tem uma quantidade de custo de servente previsto menor. Entendi. Então, se você utiliza isso para uma obra grande, um prédio, isso vai se acumulando tanto na alvenaria quanto no piso, quanto na estrutura e por aí vai, e isso vai se acumulando e virando um estouro de custo ali gigantesco, né? Complementando até a sua resposta, João Paulo, o que eu vejo bastante de erro, e é um erro primário, é que nesses custos também não se leva em consideração o custo, por exemplo, que você vai pagar para o governo contratualmente. Exatamente. Você vai contratar esse pedreiro e esse servente de que maneira? Via CLT? CLT você sabe que o custo normalmente dobra, né, com o funcionário. Muitas das vezes ele não se atenta a esse detalhe e não coloca isso num contrato. E existem formas, inclusive, de você reduzir esse custo com o pessoal. Sim. Você pode contratar outros parceiros. Claro que tudo isso, estamos falando do jurídico, aí você precisa ter um contrato bem formulado, para que, ou mesmo que ele seja CLT, para que você não cometa erros
de não ter as normas ali sendo aplicadas, né? O João Paulo sabe exatamente como é que a gente tem que aplicar essas normas para que lá na frente não venha uma ação trabalhista. Sim. E isso implique num custo muito alto, não só para a empresa, como para a pessoa física também, que está construindo uma única casa unifamiliar ali, isso pode pesar lá na frente. E também o INSS, que você tem que pagar no final da obra. Para você ter o habite, para você ter depois o registro da obra lá no registro imobiliário daquele terreno, você precisa ter o habite. Para você ter o habite, você tem que pagar o INSS de obra. E isso custa caro. Então, como reduzir esse INSS de obra? Como é que eu posso reduzir esses custos sem esquecer que eles precisam entrar nessa planilha? Existem meios que a gente consegue fazer com para que reduzir isso seja reduzido. Você tocou num ponto aí, está diretamente ligado, acho que às duas áreas, né? Tanto a jurídica quanto ao do cálculo da obra. Por exemplo, eu sou uma construtora e prefiro ter os meus funcionários registrados em carteira, mesmo custando mais. Sim. Porque eu tenho um maior controle, eu posso exigir aquilo que está dentro da lei do que eu posso exigir, Sim. ou carga de trabalho, horário e tudo mais. A gente sabe que é o mais pesado, em função dos impostos, 13º, férias e tudo mais. Né? Sim. E tem o outro lado, que é de repente eu, como construtora, contratar uma terceirizada. Sim. Né? Existe isso, tipo assim, com você, pela experiência de cálculos, o que compensa mais? Ter a sua equipe de CLT. E se existe algum respaldo jurídico e vale a pena em termos financeiros, em vez de eu ter minha equipe, eu contrato os... Como é que se chama isso? Os terceirizados, os construtores, né? Que atendem a construtoras. Porque a gente vê que, tipo, senão o cara tem que contratar pintor, pedreiro, elétrica, parte elétrica, hidráulica. Meu, se ele for contratar funcionário para tudo isso... no meu conhecimento, que não é lá dos maiores, eu acho que inviabiliza. Então, na parte de custo, tem uma coisa que compensa mais? Olha, se tratando de Alfenas e muitas outras cidades pequenas assim também, é muito comum esse tipo de contratação e muitas das vezes o que viabiliza para a construtora é dessa forma. Terceirizar. Exatamente. Só que aí tem que ter um apoio jurídico, um contrato muito bem feito com esse prestador de serviço. Mas também verificar se a garantia que aquele profissional vai te dar, de repente, num pós-obra, é exatamente a mesma que na outra situação. Entendeu? Então, não é simplesmente ir lá e executar o serviço, mas você tem garantia, né, de todos os itens que você está executando na obra. Se é uma obra de um cliente, você tem que dar a garantia para o cliente. Então, de repente, surgiu um imprevisto ali, um problema que apresentou ao longo dos anos ali. Será que esse prestador de serviço vai voltar lá e arrumar o erro que ele causou? Vai nada. Né? Eu acho que a realidade é que poucos voltam. E muitas das vezes a consultora vai lá, terceiriza, deixa mais barato, na hora do pós-obra é ela que tem que pagar. Exatamente. Entendeu? Bom, ela pagou quase que não duas vezes, mas tipo, vai ter que remendar o trabalho, né? Exatamente. Isso. E se isso não estiver constando no contrato, não tiver lá uma cláusula no contrato de prestação de serviços entre o construtor e o incorporador ou o dono da obra, de fato isso vai sobrar para quem? Para quem assinou ali, para quem está acompanhando a obra, quem está administrando a obra. E ele pode, inclusive, vir a falir, porque às vezes tem pós-obras que custam muito mais, que custam quase que o preço da obra, porque o serviço foi tão mal prestado ali por aqueles colaboradores, que são terceiros, né, que não tem muita compromisso aí com o dono da obra, praticamente ele não tem, ele tem compromisso com o chefe dele e foi embora, vamos para a próxima. Exato. Então a importância disso está tudo muito bem estipulado em contratos, a importância até de você ter um seguro de obra, isso também é muito comum. É mesmo. Você tem seguro de obra, seguro pós-obra, seguro durante obra, você tem aí 2 ou 3 tipos de seguros de obra que são muito importantes. Sim. E que custam, mais ou menos uma média de 0,25% do valor daquela obra anual. Você faz como se fosse um seguro de carro. Sim. Você faz para não usar? Sim. Mas você paga um percentual do carro. Não é para não usar, mas na hora que precisa é uma beleza. Exatamente. No carro, no caso, custa acho que 4% do valor do mais veículo, alto, né? Numa obra, gente, custa 0,25%. É muito pouco. Quase nada. Para ter segurança, para você né? ter segurança no durante e no pós-obra. Então, às vezes, muitas dessas vezes, né, nessas construções aí que irregulares, vamos assim dizer, ele pega lá um pedreiro,
um servente e faz isso aí para mim e não tem nenhum tipo de contrato e eu conheço o cara faz muito tempo e não vai dar nada, se der problema, o problema vai ser muito grave, vai custar muito alto, sabe? Exatamente. Então, a gente chama atenção para esse fato. E né, fazendo uma analogia também aí com a questão do automóvel, por exemplo, a pessoa às vezes compra um carro de 50 mil, 100 mil, 200 mil, você compraria de um fabricante qualquer um carro assim? Você não compraria. Você pesquisa. Né? Agora pensa num imóvel que muitas vezes vai custar 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Você vai deixar na mão de uma pessoa assim que não tem capacidade, às vezes, né, de executar com segurança e também dar uma garantia depois de um problema que pode acontecer. Porque às vezes fala de dar o problema, aí a pessoa pensa, sei lá, pareceu uma fissurinha no gesso ali, que são coisas simples às vezes de resolver. Mas se for um problema estrutural, né? De fundação. Como fundação. é que você vai arrumar isso? Exatamente, não é barato. Você pode perder seu imóvel de 1 milhão e meio ali, um problema grave de estrutura que vai ficar caríssimo para reforçar isso, né? Então, existe essa parte do seguro é legal porque a gente já chamou aqui o PP, que é da Goiatá, e uma vez eu nunca tive problema com seguro, mas depois que a gente bateu um papo com o PP, depois que eu bati um papo com o PP, muita coisa que eu não fazia seguro, até por desconhecimento, eu passei a fazer. Porque é um valor tão pequeno comparado à dor de cabeça. Tipo seguro de casa, que você fala, geladeira. Meu, tem geladeira aí que custa muito. Então cai um raio, queima, você não está segurado. Aconteceu comigo uma situação, meu cunhado passou no Natal, no ano passado. Passou o Natal em casa, na noite de Natal, por volta de umas 7 horas aqui em Alfenas, caiu um temporal, um vento que jamais tinham visto, os vizinhos falando, destelhou a casa e a minha casa foi uma das casas que destelhou e o carro do meu cunhado estava na garagem de casa. A telha caiu, arrebentou o capô dele, né? Aí eu não tinha seguro, contra terceiro, contra nada, dentro de casa, contra danos da natureza e tal. Aí eu falei, Pepe, tem seguro para isso? Falei, tem. Cara, eu acho, sem brincadeira, que custa acho que R$80 ano. Olha só. Meu, é ridículo. É ridículo. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade de que parece que é um gasto, mas não é. Lá na frente, e isso serve tanto para o lado jurídico quanto da obra. Você tem que pôr para depois você não ter dor de cabeça. Exatamente. Lá na frente a conta fecha. E eu falo que não é nem custo, é um investimento. É um investimento. Se você investe num bom profissional, você tem todas as garantias que aquele bom profissional vai te oferecer. Ele já está habituado com aquilo, principalmente se for alguém especializado, né? Porque também eu não vou contratar seguro com uma seguradora que não tem aquela especialização. Exato. No caso das obras, eu tenho que contratar uma seguradora especializada que cuida em obras. Disso. Exatamente, porque ela vai ter equipes que vão saber depois, se houver o sinistro, a equipe vai saber ali, ver o que aconteceu e fazer o laudo. Da mesma forma, o engenheiro também, ele tem que ser especialista naquilo, porque se der algum vício construtivo e for uma pequena fissura, por exemplo, ele vai saber chegar ali e vai fazer um laudo e falar, olha, isso aqui é muito simples, a gente vai ter essa possibilidade, né, João? Sim. Mas aquilo está contratualmente descrito. Resolvido. Eu fiz, contratei, eu pus no papel que ele vai voltar e ele vai verificar, ele vai assumir aquele problema. Agora, se você faz sem nada, o João das Couves vai falar, cara, sinto muito, eu estou numa outra obra, cara, eu não posso te ajudar. Não consigo voltar. Ô, João, para entender, até para diferenciar, que pode gerar uma dúvida, né? Sim. Existe um engenheiro calculista, que ele calcula o que vai de coisas na obra, e existe o seu, você como engenheiro de cálculos de orçamentário. Fala um pouquinho dessa diferença que tem gente que talvez não saiba. A área da engenharia tem várias ramificações. Tem projeto hidrossanitário, projeto elétrico, arquitetônico, estrutural, incêndio e por aí vai em diversas áreas. A área da engenharia de custos é onde a gente prevê todos os custos que você vai ter para construir aquela sua obra, aquele projeto que você tem, entendeu? Em obras públicas, toda obra vai ter esse orçamento. Não existe obra pública. É obrigatório. Exatamente. Em obra privada, é algo que está se difundindo um pouco mais, né? No geral, a maioria das construtoras que adotam essa forma de trabalhar também.
mas o cliente final, assim, muitos nem conhecem essa área da engenharia até para contratar. Mas eu tenho também alguns clientes finais que conhecem o trabalho, que buscam também para ter essa organização e não ter surpresas no decorrer da obra, né? E isso auxilia também não só no decorrer da obra, mas também no planejamento inicial. É muito comum chegar para mim, por exemplo, um projeto e a pessoa fala assim, minha expectativa de gastar nessa obra aqui é 1 milhão. Tá, mas você não fez um projeto para gastar só 1 milhão, né? Então, assim, dada a experiência, a gente consegue já analisar, né, a grosso modo esse projeto, já ter uma noção de quanto custaria aquela obra em específico. Aí, o que acontece? Você, né, analisa todo o projeto, verifica os pontos de melhoria, às vezes vai ter que voltar para o arquiteto e remodelar aquele projeto para diminuir e encaixar no bolso da pessoa. Ficar dentro do orçamento que ele tem. Exatamente, porque do contrário, a pessoa vai lá, faz o projeto dos sonhos, vai executar e na hora ali vai sabendo o decorrer da obra que o dinheiro não vai dar. Entendeu? Então a gente já trabalha na contramão disso aí, para não deixar que isso aconteça. Já no início da obra, planejando, vendo pontos de melhorias e ajustando. Isso aqui não dá para ter, isso aqui vai ter que diminuir, não vai dar para rebocar a obra por dentro, vai ter que ser um gesso direto na alvenaria. E a gente faz todo esse trabalho de planejamento inicial ali, entendeu? Para não ter surpresas. E é verdade que o lugar que a gente menos passa tempo em casa é o mais caro, que é o banheiro? Porque eu sempre falo, a coisa mais cara numa obra é o bendito do banheiro. Cozinha. Porque de acabamento, né? Exatamente. Às vezes o pessoal fala muito de metro quadrado. Isso, né, é simplesmente uma estimativa, porque não tem como seguir isso muito em regra para orçar uma obra, né? Mas, por exemplo, o banheiro vai custar 10, 15, 20, 30 mil metro quadrado, né? Isso... Só o banheiro. Hoje você tem materiais, a perder de vista. Então, essa classificação de padrão baixo, médio e alto é muito relativo, porque às vezes o alto... né, em muitas obras não se encaixa, né, o que é comum de se falar nessa classificação. Sim. Muitas vezes esse alto padrão ele é muito mais caro que o que as planilhas falam, os custos referenciais falam, entendeu? Então, acaba que... Aí pega lá, por exemplo, o banheiro que custa 10 mil metros quadrados, o quarto custa 2 mil, aí na média 3 mil, por exemplo. Então, é uma média. Então, se você pega uma obra que tem muito banheiro, a média de custo da obra como um todo maior. Começa a subir. Quanto maior o banheiro... Eu tenho um problema com box, cara. Eu não gosto de box apertado, não. Entendi. Aí meu sogro que entende da área falou assim, tudo bem, mas fique sabendo que o box vai ser uma das coisas mais caras na sua casa. Tá vendo? Que banheiro é um treco caro, né? Exatamente. Então, engraçado isso. Você pega um vaso sanitário, você tem um de R$300, você tem vaso sanitário de 5, 8 mil. Que varia. Cuba de pia. Exatamente. Né, R$500 tem de 3 mil. 3 mil, 4 mil, torneiras também. Nossa, essa parte de torneira é um treco caro demais, né? Exatamente. Pedra chuveiro. Também. Chuveiro é caro. Chuveiro é caro. Chuveiro. Exatamente. Assim, vou falar bem do dia a dia, tá, gente? Por exemplo, piso. Sim. Né? Vamos falar de produto também. Sim. Piso. A gente tem piso, como você falou, de, sei lá, 50, 80 reais o metro quadrado a uma fortuna que custa esse piso. Exatamente. Na prática, tem tanta diferença assim? Tem, porque, dando exemplo do piso, vamos supor um piso 40 por 40, certo? O consumo de argamassa nele também é menor do que um piso 80 por 80, 1 por 1, por exemplo. Tá. Então você já gastou, né? O piso vai custar mais caro, um maior geralmente. Você tem um consumo maior de argamassa, você tem um consumo maior de mão de obra para instalar aquele piso. Tem piso menorzinho que o pedreiro vai assentar sozinho. Um piso maior não, um piso maior o pedreiro vai ter que ter um servente ali, um outro pedreiro ajudando. Mas esse piso pequenininho já tá fora de moda também, né? Já o tá povo fora de não moda. usa, Exatamente. quer de 80 centímetros, 1 metro. Exatamente, então... Paga mais caro. Paga mais caro. Depende do nível da Esse casa é o ponto. que você está construindo. Então, hoje, assim, tem uma infinidade de opções aí no mercado e tem que ficar atento a esses detalhes, porque se não tiver isso no planejamento, você vai... No final das contas, vai sair do seu controle. No viu que manda é o quanto você tem no bolso. Exatamente. Porque você tem, mas você quer um piso de 80, mas você não tem para comprar, vai ter que pôr de 60, não tem jeito. Exatamente. É o que você tem no bolso. Doutora, falamos aqui de consultora, mas vou falar um pouquinho em relação a preços de materiais, né? Então, vou agora pro cidadão comum. O cara que, de repente, não depende de uma consultora, ou aquele cara que tipo constrói para investimento. Okay. Né? Então ele tem uma equipe, a gente vai falar da parte legal disso, mas eu quero falar, por exemplo, na questão de compra de material. Né? Então eu vou lá comprar
Estou construindo, contratei uma empreiteira para construir, o cara cobra X um metro quadrado, aquela coisa toda. Aí eu estou comprando e de repente o preço de um material, vamos pegar do ferro, por exemplo, dobra. Sim. Tem como se defender um pouco disso em termos de contrato? Temos sim. Nós temos cláusulas que nós podemos blindar esse construtor e podemos blindar quem contratou esse construtor. Porque vamos imaginar, nesse exemplo que você deu, que o ferro subiu demais. Houve uma guerra lá na Rússia, e o ferro vem da Rússia, e a Rússia está em guerra, e esse ferro sobe além da conta. Nós precisamos ter um equilíbrio contratual. Não pode ser muito desequilibrado, porque senão uma das partes não vai aguentar. Tem que ser justo para os... Tem que ser justo para ambos. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos cláusula contratual dizendo que se aquele material ou qualquer dos materiais, até mesmo o custo dos pedreiros, né, vamos imaginar que você está no meio de um sindicato dissídio, né, da categoria. Ah, sim, que há um aumento por dissídio, que é obrigado por lei. Exato, e aumenta assim vertiginosamente. Muito. Como é que eu vou bancar aquilo que eu tinha prometido que vai custar aquela obra? A diária, né? Não tenho como. Então, eu tenho que passar para o dono da obra ou passar para quem me contratou, que pode ser até não o dono da obra. Então, eu coloco uma cláusula garantindo que se aquele custo aumentar, eu vou poder também revisar aquele contrato, fazer um aditivo contratual para que o meu preço também aumente na medida que eu tenho que repassar. Porque senão eu não consigo, eu não dou conta e eu vou acabar não concluindo a obra. Então, tem como você se blindar com cláusulas contratuais. E eu sou um comprador, tá? Aí eu compro a casa direto de você que construiu. Não foi lá de uma construtora, tá? Eu vou comprar uma casa. E essa casa, ela começa a dar problemas... não vou dizer nem estruturais, vamos começar pelos probleminhas mais simples, né? Parece uma rachinha ali que o cara sempre fala, não está sentando o tijolo, né? Uma coisinha aqui, uma parte de repente ali não pintou direito e tal, né? Ela tenta resolver isso com o dono da obra, mas provavelmente às vezes você pega um cara que é meio babaca e fala assim, não, eu já te entreguei, você já olhou, tá tudo certo, nem imobiliário às vezes tem, você comprou, cara, daqui para frente é com você. Eu acho que isso deve acontecer com frequência. Muito. Porque tem muita gente que procura ir direto para não ter o custo da construtora, mas também na hora de se defender aí ela se lasca. Muito. Né? Que cuidados que temos que ter aí? Guto, isso se chama vício construtivo. Tá? Às vezes eu tenho anomalias de diversas formas. A gente tem, por exemplo, a mais comum, né, João Paulo? Como é que chama quando você tem uma infiltração que vem de baixo para cima? Umidade ascendente. Isso. Nossa, isso é muito isso aí dá em tudo quanto é lugar, né? Casa nova, casa velha. Exatamente. Mas aonde que está esse erro, João Paulo? Você que pode me ajudar a falar sobre isso. Está na fundação, está na falta de permeabilização. Às vezes o construtor construiu ali rápido e tentando gastar o mínimo possível, ele acaba não tendo esse cuidado. Então, nós temos muito, isso vai muito para o judiciário, essa questão. Como é que a gente resolve isso? Eu falo que a primeira coisa é ter um manual do proprietário, um manual onde você vai descrever ali todas as garantias e o tempo dessa garantia, porque também uma coisa muito importante que todos saibam é que nem tudo tem garantia de 5 anos. É muito comum todo mundo falar, eu tenho uma garantia de 5 anos. Isso não é verdade. Nós temos normas das NRs, né, as normas reguladoras, que nos falam ali, e aquilo foi exaustivamente testado para saber por quanto tempo aquilo lá pode desgastar, pode ter algum problema. Então, por quanto tempo o construtor vai ser responsável por este problema? Então, nós temos o manual do proprietário. É importante que se faça esse manual e entregue esse manual para quem comprou, para garantia de quem vendeu e também para garantia de quem está comprando esse imóvel. Agora, vamos imaginar que o dono falou, não, já construí, agora vai lá procurar os seus direitos. Então, o que a gente faz? Nós vamos num passo a passo, nós vamos contratar um perito, um engenheiro, que possa ir até o local e documentar aquilo, né? Relatar o que aconteceu, colocar no papel. Nós vamos procurar notificar esse construtor, mostrar para ele, provando que houve ali realmente de vício, né, de anomalia, e ele vai escolher, olha, você quer resolver isso agora aqui numa mesa, tranquilamente, através de uma conciliação, que eu recomendo muito,
tudo que você faz conciliação é muito melhor, menos muito mais fácil, menos trabalhoso e menos mais rápido, menos custoso do que você judicializar. Porque às vezes você também judicializa e vai ter um juiz lá que nunca ouviu falar em obra. O cara não tem a menor noção do que é uma brinca, uma rachadura ou como é que chama aquele outro que é o mais grave? É trinca, rachadura e... tem fissura, trinca e rachadura, isso, né? fissura, trinca e rachadura. Ele vai saber diferenciar isso, um juiz? Exatamente. Ou, na maioria das vezes, passa antes pelo assessor. O assessor sabe o que é... Quer dizer, é uma a coisa diferença de muito uma técnica. trinca e de uma rachadura, para mim, nenhuma. Nenhuma, né? Então, e para a grande maioria das pessoas também é a mesma nenhuma. coisa. Às vezes eu olho uma trinquinha na minha casa, eu fico assustada achando que aquela casa vai cair. Eu chamo o engenheiro, eu falo, para, isso aí é uma trinca, você conserta ali, passando uma massinha. Ou tem uma que é um baita de uma rachadura, o cara fala, isso aí não é nada não. Dá para enxergar do outro lado da parede, né? Então, aí você acaba entregando o seu problema para um terceiro, que é o juiz, que não entende disso. E acaba gerando mais problemas ainda. Às vezes ele nem vai te ajudar. Você está achando que ele vai te ajudar, que ele vai julgar procedente aquela ação, e ele pode julgar de outra maneira. Então, o caminho correto é, primeiro, fazer contrato, prevendo situações, prevendo garantias. Segundo, fazer um manual do proprietário, com essas garantias todas bem claras. Essas garantias não está saindo da minha mente. Não, isso saiu de um estudo, saiu de uma norma regulamentadora. E, terceiro, você tentar a conciliação no momento que acontecer esse problema. São os conselhos que eu daria para qualquer pessoa que adquirir um imóvel, seja ele de uma grande construtora, tá? Um edifício aí de uma grande incorporadora, seja de um pequeno construtor, aquele que constrói realmente para vender. Ele precisa dar essas garantias, ele tem que dar essas garantias. E no prazo dessas garantias, se eu revendo este imóvel, essas garantias, elas perduram. Elas perduram. Se está dentro do prazo da garantia, aquilo vai para o próximo comprador. Vai para o próximo comprador. E aí é uma cascata, né? O comprador vem atrás de mim, que eu vendi, e eu vou ter que ir atrás do construtor, que foi quem construiu aquela casa e me vendeu. Então, a gente precisa pesar bastante e tomar esses cuidados iniciais, fazer direitinho a lição de casa para não ter dor de cabeça. Fazendo assim, eu garanto, olha, não tem dor de cabeça. Só que, como eu estava conversando com o João Paulo, né, João Paulo? 99% dos construtores não fazem. Não fazem. Exatamente. E do âmbito jurídico, mas passando para a parte da construção civil, o planejamento você pode evitar tudo isso. Claro que a parte contratual, manual é extremamente importante para formalizar tudo isso, mas no decorrer da obra fazer com qualidade, entendeu? Para que não chegue num ponto de ter que gastar com um custo depois aí de pós-obra ou ter um problema jurídico, né? Mas, por exemplo, puxando o gancho também é da impermeabilização. Simplesmente pintar ali a viga, que é comum ver aqueles materiais pretos ali, simplesmente passar ali e preencher a superfície, não quer dizer que a superfície está bem impermeabilizada, né? Você tem um consumo por metro quadrado mínimo que aquele material tem que ter para poder atingir a eficiência máxima que ele foi projetado, entendeu? Então, assim, o pessoal não olha para esses pontos, não vê o manual do produto que ele vai utilizar, não escolhe bem um produto, às vezes compra um produto também com valores baixos para poder economizar e depois tem um lucro maior Exatamente. Lá no final. Exatamente, às vezes escolhe uma argamassa inadequada para aquela situação, né? Você tem impermeabilizante que você pode impermeabilizar um banheiro térreo. E esse mesmo impermeabilizante não pode ser para uma laje suspensa. Para uma laje, Exatamente. Então, escolher bem os produtos, executar e ter esse zelo na qualidade evitam problemas de custos adicionais depois em pós-obra e jurídicos que pode acontecer também. Né? Quando você faz um cálculo, é só de casa nova ou você faz de reforma também? Reforma também. Reforma, prédios, obras em usinas também. Vamos entrar um pouquinho na parte de reforma, que acho que essa proporção você pode dizer, mas assim, tem sempre um ditado que fala que reformar sai mais caro do que construir. Porque, por dois motivos. Acho que o primeiro, porque às vezes você pega uma casa mais antiga e você tem que ficar adaptando coisas para você vir com uma coisa mais nova. A proposta nova, né? A segunda é que muitas vezes que eu vou reformar alguma coisa, eu tô morando lá dentro, que é um pé no saco. Exatamente. Realmente, é poeira, né? Então, mas no caso assim, na sua experiência, quando você vai fazer uma casa do zero e quando você vai reformar, é muito grande a diferença? Depende. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar uma casa e vou trocar o piso da minha casa. Isso é uma coisa.
Se eu for construir o custo dessa reforma vai ser bem mais barato. Sim. Agora, eu vou mudar o layout. Eu vou mudar a parede de lugar, eu quero redividir a casa. Mexe um pouco na estrutura, Exatamente. Aí você tem que analisar do ponto de vista estrutural, se isso pode ser feito, né? Vamos supor que pode ser feito. O custo, muitas das vezes disso, porque, eu tenho que escorar a laje aqui para tirar a parede, fazer um reforço ali, né? Então, acaba que esse custo onera bastante. Inclusive, às vezes chega a obra para mim orçar de reforma, que às vezes acontece, a gente fazer uma estimativa ali, falar, acho que compensa limpar o terreno e fazer uma obra nova. Por quê? Porque você vai gastar muito e vai continuar com uma obra antiga. Quer dizer, você pega uma casa ali meio abandonada, Exatamente. Em vez de reformar aquilo lá, mano, passa o trator, derruba tudo e faz uma nova. Que vai sair mais... Porque eu penso assim, pro cara fazer mexer numa parede e tal, que ele tá mexendo em estrutura, Sim. ele vai ter que primeiro preparar para poder fazer. Então aí já tá tendo um custo que ele não teria se fosse numa casa nova. Né? Exatamente. Pegando o gancho de vocês, muita gente adquire imóveis em leilão. Por um preço bem mais baixo, por 50% do valor daquele imóvel, porque ele pensa que ele vai ganhar. Eu vou dar uma reformada naquele imóvel e eu vou ganhar 50%, no mínimo 50% a mais, ou até 100% a mais do que eu paguei. Sim. Mas aí, na hora que ele vai fazer essa reforma, ele descobre que tem ali problemas que ele vai ter que desfazer e refazer, enfim, às vezes você pensa, não, vou só trocar um piso, mas ele vai trocar o piso, ele vê que o encanamento tá tudo ferrado. O encanamento tá todo ferrado, todo velho, todo lascado já, e aí isso começa a custar. Exatamente. Então, na hora de adquirir um imóvel, tem que ser com bastante cautela e com a ajuda de um engenheiro do lado, né, para saber precificar isso. Para você, desculpa, só um exemplo, imagina uma obra que era de finalidade residencial, você tem uma carga por metro quadrado, e a pessoa vai lá, seja no leilão ou compra um imóvel sem informação para transformar em uma academia. Ou, pior, uma biblioteca, onde a carga por metro quadrado é muito maior, entendeu? O peso dos livros, tudo. Exatamente. Então, você acaba, às vezes, fazendo esse negócio e depois, às vezes, você não vai poder nem utilizar. Ou se utilizar de forma incorreta, você pode colocar essa obra no chão. Né? Agora, por exemplo, se você é contratado para fazer o custo de uma obra, você tem que estar em loco ou você depende 100% de informações que vêm dos engenheiros elétricos, enfim? Porque numa reforma, eu imagino o seguinte, como ela comentou, comprei uma casa de leilão, vou reformar esse trem aqui. Quem que vai ver se precisa trocar o piso, se precisa trocar o cano, se precisa trocar, para você ter essa informação do custo? Você ou você contrata alguém para isso? Geralmente já vem os projetos, com tudo detalhado, né? Mas assim, não é regra. Muitas das vezes vem pouca informação. Você tem que ir lá. Exatamente, às vezes é necessário. A não ser que seja uma situação muito, um local muito longe, às vezes pode contratar alguém local, ali, procurar alguma referência, fazer alguma vistoria, tirar foto, alguma coisa nesse sentido assim. Mas geralmente você consegue resolver à distância mesmo esses pontos, entendeu? Mas é importante, tá bem alinhado, ainda mais em reforma. Cara, uma visita em loco é extremamente importante. Em obra nova, não. Em obra nova... Aí é 100% o projeto. É uma caixinha de surpresas, né? Não, a reforma Eu reformei uma cozinha uma vez, lá na minha casa de Hortolândia. A gente quis dar uma modernizada lá. E eu falei, vamos da próxima vez precisar, não mexe não. Porque, cara, era a cozinha... Colocamos pedra de granito, aquilo faz uma poeira preta, velho, que entra no nariz, entra terrível. Em tudo, na casa inteira, por mais que a gente isolou, pôs fita e a coisa era toda mais, olha, reformada morando na casa. Exatamente. É problema, é BO. É muito BO, né? É BO. Agora, indo para o lado um pouquinho de, por exemplo, eu presto serviço para construtoras, tenho a minha equipe, né? E a gente sabe que é muito comum. Vamos pegar a empresa que faz a empreiteira, né? Que eles chamam assim, né? Sim. Ele tem lá um servente, um chefe mestre de obra ali, uns 3, 4 pessoas. E esse cara está prestando serviço ou para uma consultora grande ou por um cara que constrói para ganhar uma grana. Esses caras aqui, falando agora do cara que é o dono da empreitadinha ali. O que ele tem que fazer? Porque assim, para ele dar esse custo de obra, ele tem que mexer com pessoas. Ele tem que registrar essa turma toda. E a gente sabe que hoje não é uma realidade isso. O povo pega lá o fulano, vem aqui, faz um junta lá e vamos construir a casa do homem. Inclusive aqui é muito comum. Você tá com uma equipe aqui construindo, aí a época de colheita de café, esse cara sabe que vai ganhar mais, ele larga a obra, vai lá pro café, depois volta para a obra. Então,
que esse cara hoje que está, de repente, pensando em eu tenho uns 4 perdeiros que trabalham comigo aqui, mas que risco ele está correndo se ele não tomar cuidado? Você quer uma dica de ouro? Opa! Ó, dica de ouro para quem estiver nos assistindo. Vale o corte já ali. Ó. Dica de ouro para quem estiver nos assistindo. Você pode contratar esses funcionários como MEI, como funcionário, pessoa individual, ele pode receber por RPA. Ele pode ser também um CNPJ normal, ele pode ter não só MEI, porque às vezes ele fatura muito mais do que o teto ali de um microempreendedor individual. Ele pode ser uma pessoa jurídica, uma limitada, ou uma pessoa jurídica unipessoal, depende do tipo depois tributário que ele vai utilizar. Mas ele consegue, dentro da lei, tá? Estou falando dentro da lei, ele consegue contratar funcionários pontuais. Eu não preciso do eletricista o tempo todo. Então, eu contrato ele através de uma prestação de serviços, onde eu vou descrever o que ele vai me entregar. Porque se eu tiver também a conotação de que ele é meu funcionário, ele tem habitualidade, ele tem horário, ele tem o salário fixo, ele tem chefe, ele não pode ser substituído por outro funcionário. Então, aí eu estou falando de um cara que está mascarando um CLT. Isso é contra a lei, isso a gente não pode, de forma alguma, fazer. Agora, eu contrato o João Paulo como o empreiteiro e ele vai contratar a equipe dele. Ele pode contratar pessoas da equipe dele, inclusive pedreiro. O pedreiro está lá, ele pode ser MEI. Ele pode ter uma firma aberta, onde ele vai recolher o INSS, onde o chefe dele vai recolher uma parte do FGTS. Então, existem maneiras de você simplificar a carga tributária, diminuir essa carga tributária no custo final daquela obra, fazendo contratos corretos. Entendeu? Se você faz um contrato de prestação de serviços, até mesmo com engenheiros, você pode fazer um contrato de prestação de serviços de sócio de serviço. Ele vira meu sócio de serviço. Então, para aquela obra específica, eu faço um contrato social onde ele entra com a mão de obra e eu entro com o dinheiro. Isso é possível também e absolutamente legal. E com isso você reduz a carga tributária. Então, existem esses tipos de contratos que você pode reduzir a carga tributária. Não necessariamente você tem que contratar aquele funcionário como CLT. Entendi. E de novo, né, só reforçando, não pode ter as características de um empregado. Você não pode ficar exigindo do cara. Eu vou contratar ele como pedreiro, mas o cara não chegou às 8 e foi embora às 4. Cara, você está dispensado. Quer dizer, ele poderia mandar outro pedreiro no lugar dele? Poderia. Ele vai mandar o primo, ele vai mandar o irmão, ele vai mandar qualquer um para substituir ele aí. Então, ele não é um funcionário padrão, ele não é um CLT. E com isso você acaba reduzindo. Entendeu? Mas isso eu acho que isso não é muito comum, né? Não é porque as pessoas não têm esse conhecimento. Se elas tivessem o conhecimento, se elas tivessem essa orientação jurídica, muita gente, com toda certeza, não ia estar contratando o CLT. Porque para o CLT também não é muita vantagem ser CLT. Por empreitada, exatamente. Não é muito... Porque ele vai ganhar mais... Ele vai deixar de ter certos recolhimentos, vamos assim dizer, mas ele vai ganhar mais por conta própria. Ele vai ter um contrato ali final que vai ficar em 50 mil. Então, ele tem que receber 50 mil, independente do que acontecer. Agora, ele não vai ter aquele salário base, vai ter que recolher o INSS da parte dele e o empregador da parte dele. Então, existem características que você pode realmente fazer e contratar blindando aquela sua relação contratual. Tem perfeitamente. Você blinda e faz de forma legal. Mas para você fazer de forma legal, você tem que saber como. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter algumas características de como fazer isso. Não tratar aquele funcionário é uma delas. Não contratar ele como CLT, ou tratá-lo como um CLT, como um empregado. Vou te dar férias, vou te dar folga. Enfim, tem algumas características, entendeu? Então, tem como você contratualmente fazer aquele custo ficar mais barato e você não ter também a famosa pagar por fora, né? O famoso, aliás. Sim. Perdão. Eu pago o salário da categoria, mas eu te pago um pouco a mais. Um adicionalzinho aí para... Gente, não façam isso. Isso vai dar problema na Justiça do Trabalho. Você vai ter que pagar 2 vezes. Vai pagar 2 vezes. Não, paga tudo em carteira. Quem pagou errado, inventa a moda, paga cara. 2 vezes. Ou paga tudo em carteira, ou faz um contrato. Correta, né? Conforme eu estou dizendo, um contrato de prestação de serviços. Entendeu? Aí você está pagando tudo por dentro.
E tem outras aí dicas que, se quem quiser, pode me contratar. Não vai entregar todo o ouro, né? Exatamente. Que a gente consegue fazer essa blindagem ser 100%. 100%. Eu dou garantia de 100% que se ele for para a justiça, o juiz vai ler aquele contrato e ele vai falar, desculpa, meu amigo, você não tem esse direito. Sim. Tá? Nós estamos vivendo novos tempos. A lei trabalhista, ela mudou. E com essa mudança, trouxe essa possibilidade de você ter parceiros de serviço, exatamente. O que na verdade né? É porque assim... Todo mundo ganha, se a gente for doutor? falar para pensar nisso, né? Vamos pegar os Estados Unidos, que talvez seja um dos países que a economia é uma das mais ativas do mundo, em que o dinheiro corre. A ideia é o seguinte, meu amigo. Você ganha aqui por semana. Você não vem trabalhar, você deixou de ganhar. Claro que existem determinados cargos, que aí tem toda aquela questão da burocracia, de empresas, mas é o seguinte, ali é o seguinte, tem como ganhar dinheiro, muito. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo gira, e até porque o americano tem uma característica assim, cara, deu um problema no ar-condicionado, diferente do brasileiro. E eu posso me dizer que eu sou um desses caras que eu sou meio função. eu tento arrumar, não deu certo, aí a gente ama, né? Você viu o que aconteceu com o Gugu, né? Então, mas o Gugu resolveu subir num lugar lá, né? Eu vou até onde eu posso. Mas assim, o cara vai lá, o americano ele não tem essa visão de tipo assim, vou tentar arrumar. Ele pega o telefone dele, liga para a empresa certificada disso, contrato para tudo, porque lá se processa por qualquer coisa. Cara, fez o serviço, tchau, ou seja, é o dinheiro rodando. Isso. Cara, o cara tem que ganhar o dinheiro dele e eu não vou perder meu tempo com isso porque meu tempo é dinheiro. Isso. Então, no Brasil isso não é muito comum. Então, é o tal do quebra-galho, vem aqui, faz ali, do jeitinho. Aí a gente acaba não todo mundo evoluindo. Mas, pô, numa obra, o cara vai lá, faz como você falou, o cara faz só a parte elétrica, não tem sentido aquele cara ser registrado. Exatamente. Ele tá ali para trabalhar, para prestar um serviço, depois ele vai para outra casa. Vai para outra casa. E o mais importante, ele não precisa ficar preso naquela obra. Ele pode trabalhar trabalhar em 2, 3, 4 aqui depois. Exatamente, obras ao mesmo tempo. Então eu não vejo vantagem você ter a famosa segurança que às vezes nós crescemos, né? Eu cresci com essa ideia. A gente cresceu com isso. Você ter a carteira assinada, pô, você tem uma segurança. Você tem férias, você tem 13º, você tem uma segurança ali. Mas você não tem segurança nenhuma. Porque teu chefe pode te mandar embora amanhã. Então, que segurança eu tenho? Eu tenho os direitos, mas... Direitos, mas e daí? Mas é o que você falou. Depende muito da empresa. Se a empresa tá ruim e não pode manter, vai ser mandado embora. E se eu posso trabalhar para 2 pessoas ou 3, por que eu vou trabalhar para uma só? O meu tempo é dinheiro. Então, é o famoso ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando nesse modelo de mentalidade rica, vamos assim dizer, né? Graças a Deus, nós estamos mudando. Exatamente. E a informalidade também atrapalha muito o mercado, né? Porque uma construtora que trabalha ali, por exemplo, com a mão de obra registrada, né? Pagando tudo que tem que pagar ali, que são as exigências de encargos, sindicato e tudo mais. Você pega uma empresa que trabalha na informalidade, você não consegue competir. Não consegue competir e muitas vezes o cliente não enxerga a diferença do empreiteiro ali, informal, para a construtora formal. Né? Aí sempre acontece, às vezes eu monto um orçamento para a construtora lá, a consultora envia para o cliente, aí vê, nossa, mas tá caro, o cliente está falando que fulano faz, portanto, a menos. Eu falei, cara, eu não consigo diminuir, não tem aonde diminuir nessa obra, entendeu? Então, atrapalha muito o mercado, né? Atrapalha bastante o mercado e acaba dando esses problemas que nós falamos. Exatamente. Futuramente vem. A conta, gente, não existe almoço de graça. Não. A conta, ela vai, uma hora, ela vai fechar. Então, se você contrata uma empresa que ela vai ter responsabilidade, ou você contrata um cara ali da esquina que pega o primo, o irmão e vem, vamos fazer lá. Vamos fazer, a gente sabe fazer, a gente é construtor, aprendeu lá com... Né? Exatamente. A diferença é muito grande. É muito grande. Você que atende bastante construtoras, né? Você falou assim, no começo da conversa, falou assim, tem construtora que chega no final e fala assim, nossa, a conta não fechou. Sim. Por que isso acontece? Por falta de... Talvez os projetos não foram bem elaborados, prevendo tudo que precisa. Às vezes os projetos têm também conflitos entre as disciplinas. É muito comum. Projeto hidráulico, você pega tubulação de 100 milímetros ali, passando dentro de uma viga. Na execução da obra, isso vai demandar mais trabalho de mão de obra para poder executar esse serviço. Se não foi previsto na hora da concretagem, vai ter que quebrar essa viga, de repente passar, e você começa a ter problema na estrutura.
acontece Mas demais. isso acontece tão porque ou o engenheiro ou o arquiteto são um mané, né, velho? Não prestou atenção. Às vezes Na hora de fazer. não foi preciso da forma correta. Você pega muito disso. Não, mas sabe o Sim. que acontece? Isso que ele está falando é muito comum. Eu vejo muito isso, que às vezes as pessoas me procuram exatamente para poder processar e tal. O que acontece? O arquiteto projeta e manda para os outros engenheiros se virar. Exatamente. O arquiteto gosta de fazer isso. Ó, se Exatamente. vira aí que projeta. É maluco, mano. Bom, ok. Só que tem aquele cara que é o construtor antigo. Tô acostumado a fazer isso. Não Ele vai dar não bom aqui. olha para aquele projeto. Ele sabe fazer. Aí ele mete um cano no meio da viga. Aquele furo não foi previsto no cálculo Não estrutural. foi previsto e o cara pôs. Exatamente. Não, se for previsto conforme a norma, tudo certinho calculado, não tem problema Não, nenhum. vai estar contabilizado ali. Geralmente não é previsto. Não é. Não é previsto. É sempre uma surpresinha. É sempre uma Os surpresa. caras fazem da cabeça deles. Por quê? Porque não está tendo um acompanhamento diário daquela obra. Exatamente. Porque realmente eu estou deixando na mão de um pedreiro. Eu não Exatamente. tenho um engenheiro por trás que está indo Mas ali a fiscalizar. construtora é obrigada a ter um engenheiro fiscalizando a obra o tempo todo. Então, Sim. aquela porcentagem que você que quer construir uma casa e vai direto para uma construtora, diferente de você ir para um construtor. Então agora vamos falar um pouquinho desse cenário. Em termos de custo, muita gente fala assim, eu não vou dar, sei lá, qual que é a média hoje aí? 10, 20% para administrar uma obra? Média de 15%, mais ou menos. 15% se administrar uma obra, né? Pô, eu não vou dar 15% da minha obra de 1 milhão para a construtora administrar. Sim. Exemplo, né? Pegar um número redondão aí, 1 milhão. Sim. E aí, querendo ter essa economia, falou, não, eu vou procurar uma equipe aqui direta e tal. Sim. Só no que ela falou ali já pode ser um problema. Porque se você pega um cara que não tem alguém acompanhando a obra diariamente, talvez gasta material demais, não tem acompanhamento, faz as besteiras, tem que refazer. Exatamente. Né? Então, na sua experiência, essa proporção dos 15% ali, que morre na mão da consultora pelo trabalho que ela faz. Tem consultora que não é boa, tem consultora que é. Mas considerando uma boa, sempre é muito mais vantajoso? Ou se você pega um cara que é um bom construtor, aí valeu a pena fechar com o cara? Olha, com uma boa construtora, vale a pena. Vale a pena. Entendeu? Agora pagar 15% para uma construtora que vai colocar o tubo dentro da viga, entendeu? Aí você jogou dinheiro fora, entendeu? Entendi. Então, assim, só que isso tudo já no projeto você consegue prever, entendeu? Para que isso não aconteça na obra. A gente tem programas que eu consigo verificar todas as interferências que tem de uma massa ali, dos elementos de tubulação, ou elétrica, ou incêndio, de interferência com estrutura ou arquitetura, entendeu? Então eu falo assim, não vi. Não viu porque você não procurou ferramenta para ver. Porque tem, entendeu? Tem. Você consegue verificar todas, entendeu? E verificar e ajustar isso no projeto. E esse projeto ir para a obra já compatibilizado e tudo previsto ali, entendeu? Aí depois, chegando na mão da construtora, executar conforme aquele projeto foi compatibilizado, que é muito importante também, entendeu? Porque não adianta fazer o projeto lindo, maravilhoso, compatibilizado e na obra, às vezes a pessoa que está lá não saber ler o projeto e não interpretar aquilo ali, a construtora ou o engenheiro que está acompanhando não fiscalizar aquilo ali. Não olhar o que está ali. Exatamente. Aí é que a construtora toma pau. Exatamente, porque aí depois deu problema. Aí o cliente fala, não, mas no projeto estava aqui, por que vocês não colocaram aqui um registro que tinha ali? E aí? Toca fazer de novo. Vai ter que fazer de novo e a consultora vai ter que pagar. Né? O Guto, eu quero fazer uma ressalva e não ser também indelicada até no sentido de achar que todos os construtores pequenos, eles são ruins. Não pelo contrário, tem muitos muito excelentes. Muito bons. Excelentes. E de novo, não estou trazendo a sardinha para o meu lado, não, mas de novo, como é que a gente consegue contratar esse empreiteiro individual, que não seja uma construtora, porque às vezes não está no meu orçamento. Às vezes a minha casa é menor, exatamente. Eu não tenho essa condição de pagar os 15%, né, de administração de obra. Como é que eu faço para contratar, então, com segurança, esse pequeno construtor, como você falou, como é que chamava antigamente? Empreiteiro. Empreiteiro. Então, como é que eu faço? Tem que contratar por empreitada, né? Isso. Como é que eu faço para contratar com segurança essa empreitada? De novo, batendo na tecla, nós temos diversos tipos de contratos de prestação de serviço, aonde eu, como consumidora, e mesmo que eu tenha todos os projetos feitos por arquitetos e por engenheiros, eu posso contratar uma construtora pequena, um construtor pequeno, um empreiteiro, e posso fazer um contrato com ele bem feito. Naquele contrato, eu já coloco as garantias que ele vai me dar.
Porque se por acaso ele também construir mal construído, eu vou poder exigir dele. Então, independente do tamanho, pode ser aí uma casa de 100 metros como uma casa de... Uma de 1.000 metros quadrados, sabe? Ou pode ser uma construtora, uma Gafisa, Tecnisa da vida, uma Iven, qualquer uma, gigante. Ou pode ser o meu vizinho da esquina, que é um construtor e tem lá a sua equipe. Ele vai fazer, de repente, um serviço muito bem feito também. Só que para eu ter segurança jurídica e segurança até mesmo estrutural, eu preciso constar aquilo que precisa ser feito no contrato. Porque caso ele desperdice material, que isso é muito comum, você refazer trabalho ou comprar a mais. Ah, não, eu estou achando que esse piso aqui está pouco, esses metros aqui que o engenheiro falou está pouco. Vamos comprar uns 30% a mais? Aquilo vai ficar perdido, vai desperdiçar. Aí meu cunhado, que é engenheiro calculista, ele fala. Pronto. Porque você como engenheiro, vou te fazer uma pergunta até cutucando um pouquinho. O arquiteto é o cara criativo. Certo. Né? Tem o design de interiores, que vai deixar tudo lindo ali dentro. Sim. Tem um arquiteto, que é a eterna rixa com o engenheiro, embora eles se complementem, mas muitas vezes existem projetos de arquitetos que o engenheiro fala assim, mano, não tem como fazer isso. É uma coisa assim... E às vezes junta com o dono da casa, que é outro meio malucão, fala, mano, o que você está querendo aqui fisicamente não tem como fazer. Ou se for fazer, tudo bem, prepara o bolso, o cara tem, gasta. Sim. Né? Mas às vezes em casas normais, uma casa aí de 150, 180 metros, os caras elaboram uns negócios malucos que o engenheiro às vezes não tem como aplicar aquilo na obra e aquilo começa a virar um caos, porque aí fica o cara que está no meio e fala, o engenheiro fala que dá, não dá, o arquiteto fala que dá e vira aquela eterna rixa. Como é que é esse convívio com o arquiteto? O que ele pode pegar uma obra que era para ser feita ali, sei lá, por 1 milhão e virar 2, com as ideias doidas dele? Sim, exatamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma faculdade. Eu vou fazer um trabalho, nós três aqui. Você faz a sua parte, eu faço a minha, a Rose faz a parte dela. A gente reúne no dia para apresentar. Vai dar certo? Vai não. Não vai dar certo. Jogador de futebol. Não exatamente. Né? Eu não entendo muito de futebol, mas eu vejo que, por exemplo, na seleção brasileira, quando você reúne jogadores de diversos times, quando eles se juntam, eles são ótimos separadamente, individualmente. Não, nos clubes tudo lindo. Vai pra seleção, vira uma bagaça. Então, o que é isso? Exatamente. Então, assim, o projeto é algo coletivo também, assim. Porque hoje você tem plataformas, né, como o BIM, né, que é o Building Information Modeling, onde você projeta a obra conforme ela vai ser construída. E você consegue juntar isso tudo em uma plataforma só, verificar essas interferências só que, né, de antemão poderia a equipe reunir e planejar e projetar isso tudo junto, entendeu? Então o que acontece às vezes chega ali na hora da execução, ele fez o projeto estrutural, ela fez o elétrico, o outro fez o arquitetônico, junta aí nada encaixa, entendeu? Então assim, eu acho que precisa mais, né, desse trabalho em conjunto, cada um tem a sua importância dentro da sua área, mas esse trabalho em conjunto para que o cliente fique mais satisfeito, para que você tenha um nível de satisfação maior no produto final, entendeu? Mas hoje os escritórios de arquitetura e escritórios de engenharia, eles trabalham... um escritório tem sempre as duas coisas, ou é mais comum ser, exemplo, vou lá fazer alguma coisa, né? Sim. Eu procuro um arquiteto e procuro um engenheiro, que normalmente às vezes não são na mesma empresa, eles são pessoas diferentes. É muito comum, extremamente comum. E ainda tem a hidráulica e tem mais alguma coisa ali, né? Sim. Então, o que eu percebo é que hoje são muitas opções para você ir lá. Sim. Você fica até em dúvida, cara, vou fechar. A construtora, por outro lado, ela já não seria uma vantagem por ela já te dar tudo? Então, só que tem muitos consultores que não fazem projeto. É muito comum também. Porque ela também não tem o profissional lá registrado que fica lá na empresa full time, entendeu? Ela vai estar recebendo esses projetos e é muito comum isso, só para entendeu? construir. Só para construir. Aí é onde chega o papel também, né? Eu como engenheiro de planejamento e orçamento, eu reúno todos os projetos
numa única plataforma ali e verifico se está compatibilizado. Por quê? Porque senão eu vou orçar essa obra e vai ter tanto imprevisto, o custo vai estourar, foi um engenheiro de custo que previu errado, você entendeu? Então pode voltar contra a gente. O seu cargo é complicado, cara. É complicado. Se você não unir a galera, cada um vai puxar a sardinha pro seu. Exatamente. Ele que não soube calcular. Exatamente. Ele tá mexendo com a parte mais sensível. Que é o bolso, cara. Exatamente. O cara levou anos pra juntar lá uma grana pra construir a casa. Exatamente. Então, eu posso orçar a quantidade de material e tudo mais que tem naquele projeto. Só que se eu não verificar se eles estão bem compatibilizados e tá sendo contemplado tudo que precisa na obra, vai dar errado. Vai dar errado, entendeu? Então tem que ter essa... Alguém tem que fazer isso. Se a equipe não fez no decorrer da elaboração do projeto, alguém vai ter que fazer isso antes de ir para a obra. Ou o arquiteto, ou o engenheiro, o profissional tem que vai... juntar a galera e falou, galera, vamos ver aqui. Tem uma interferência aqui, quem que vai ceder aqui? A estrutura ou a hidráulica? Entendeu? Alguém vai ter que fazer um artifício. E tem vários artifícios para isso. Não, você passar um tubo em uma viga, dentro de uma fundação, isso não é justificativa. Falar, não teve outro jeito. Tem jeito, entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, depois eu vou estar com uma pergunta para ela. Galera... Hoje vai ter um negócio diferente aqui, ó. Vamos falar do iFood, né? Porque iFood, já bateu, estamos aqui já batendo papo há um tempo. A fome deve estar batendo. Se você ainda não baixou o seu aplicativo do iFood, aproveita, baixa lá, porque sempre tem promoções também, viu? O iFood vive tendo promoções no dia, então você aproveita essas promoções no dia. Então baixa o aplicativo, entra lá no seu dispositivo, no seu celular, qualquer um, acha lá iFood. E hoje o iFood está presenteando aqui, ó, os nossos convidados. Oba! Um squeeze, ó, squeeze personalizada. Olha só. Tá vendo? Então hoje é um presente do iFood Alfenas. Obrigada, iFood. Viu? Obrigado, então, maravilha. Os dois aqui vão seguir, se já não segue, o iFood.alfenas, que está presenteando hoje nosso patrocinador. Topíssimo. Lembrei, então, para não esquecer, senão depois eu puxar minha orelha. É um presente para mim especialmente útil. É útil. Porque é linda a eu, na verdade, acabo esquecendo de tomar água. Eu também. O nosso dia a dia é tão corrido, você fica o tempo todo tão assim antenado ali no computador, eu principalmente, acredito que o João Paulo também fica ali fazendo os projetos no computador, que você acaba esquecendo de tomar água. E eu tendo essa garrafinha linda do meu lado, falar, não tem jeito, né? Vamos tomar água. Agora já não tem desculpa, doutor. Exatamente. Né? Adeus, cólica renal. Ah, é? Vamos tomar água. Já tive. Eu já tive pedra no rim. Meu amigo. É terrível. A gente deseja qualquer coisa, menos isso. Exatamente, Nem é terrível. Nem pro seu inimigo você quer um trem desse. Exatamente. Demorou muito pra sair a pedra? Olha, eu tive ao longo da vida umas 3 vezes. Teve alguma... você deu mais de uma? Já tive mais de uma. Teve vez que de sair com, sei lá, uma semana, ou sentir dor num dia e sair no mesmo dia, né? Mas já passei algumas vezes aí ao longo da vida e sofri bastante. É uma dor maldita, cara. É terrível. Que terrível. Dor, desgramento. Eu tive uma vez só, pretendo não ter mais. Aumentei um pouco minha quantidade de água, mas tá aí, ó. O iFood agora ajuda você a tomar água. Ficar do lado lá. Pensando numa seguinte situação, falando um pouquinho ainda desse lado de eu contratar uma empresa e não necessariamente uma construtora para fazer a obra, né? E acontece um acidente de trabalho ali. Pronto. Aonde que vem essa questão da defesa, né? Porque assim, se ele está trabalhando na minha obra, mas eu tenho uma construtora contratada, a responsabilidade é da consultora, isso é bem meio óbvio. Mas se eu chamei uma turminha para construir minha casa e o cara vai lá, cai de uma laje e se arrebenta, aí é problema. Aí eu sei que o negócio é um pouco maior, né? Porque qual é a diferença? A diferença é que a construtora, certamente, ela tem um seguro ali para aquele funcionário. Ela tem um plano de saúde que ela paga para aquele funcionário. O funcionário, se ele tiver registrado, ele vai para o INSS, vai ser afastado. Agora, se eu trabalho na informalidade, eu tenho responsabilidade subsidiária, eu contratante. Então, se o funcionário, mesmo que seja funcionário do terceirizado, do construtor, ele cai, sofre ali um acidente, eu não tenho o INSS para podê-lo colocar aí, né, como se diz, recebendo e tendo assistência do próprio INSS, eu tenho um problema sério, porque eu vou ter que arcar com esses custos. E às vezes os custos são infinitos, eu diria. Você sabe, porque, dependendo às vezes, do que vai até quando. Exatamente, porque se for alguma coisa muito grave e ele não puder voltar a trabalhar... É o resto da vida. É o resto da vida.
Então, a gente, de novo, vou reforçar a necessidade de você ter um seguro. O próprio dono da obra pode contratar esse seguro. E é barato. Então, vamos evitar isso. Eu tenho confiança, de repente, no construtor? Tenho. Mas, construtor, você tem seguro? Ah, não tenho, cara. Não. Então, vamos fazer? Vou fazer. Eu vou fazer. Porque se acontece algum problema, eu estou respaldada. Porque fica depois muito caro. Eu posso perder tudo. Eu posso perder, inclusive, a casa que eu estou construindo. Para pagar aquilo. Para poder pagar a indenização para aquela pessoa que sofreu o acidente. Acidente. Ele não quis que aquilo acontecesse, mas pode acontecer. Né? A qualquer momento. Então, se você não tem o respaldo de uma construtora que tem toda essa estrutura por trás, você tem uma pessoa sozinha ali, é importante que você contrate um seguro para você não ter essa dor de cabeça. E esse seguro vai dentro do contrato dentro do contrato de prestação de serviço. Fala assim, estou te contratando tal, e aí você... Ou você exige que todo mundo ali seja segurado, ou você faça o seu para não correr o risco. Uma coisa importante que você falou agora é essa exigência. Você precisa exigir daquela pessoa que ele apresente para você mensalmente, por exemplo, que ele está pagando direitinho aqueles funcionários. Fundo de garantia. Ou se é um parceiro, ou se é um parceiro, né, ele me apresente, então, o recibo ali, você paga, às vezes, fiscal. o empreiteiro, mas o cara pode não estar passando para os pedreiros. Isso é muito comum. Exatamente. Isso é muito comum. E quando ele for entrar com algum processo, seja civil ou criminal, ele vai colocar você junto. E você tem corresponsabilidade. Isso que eu ia perguntar. Você tem. Você tem. Você que tem a responsabilidade subsidiária, que nós chamamos. Então tem que exigir. Tem que exigir. Tudo. Sempre. Mesmo que seja uma construtora grande que seja. Exija. Deixa eu ver se... Me mande as suas certidões se estão ok. Então, você vai ter certidão negativa federal, estadual e até municipal, que você tem que pagar o ISS de obra, né? Então, você tem mecanismos que dá para você se proteger. Então, quanto mais proteção você tem, menos dor de cabeça você pode ter no futuro. Eu falo que uma obra, como ela é de um tempo razoável, ela dura aí 12 meses no mínimo, né? Você tem que ter esse tipo de proteção, porque você não está comprando uma calça jeans. Você está fazendo um negócio caro. Você juntou a vida para fazer aquilo. Você juntou a vida. Aquilo é a vida realmente, às vezes, da pessoa. Nós, brasileiros, principalmente, nós temos esse sonho de ter uma casa própria. Ou de ter casa para investimento. Ou até mesmo construir um barracão para... locação, né? Enfim, independente do tipo de obra, você tem que ter garantias legais para você não ter dores de cabeça futuras. Porque essa dor de cabeça ela pode perdurar por muitos anos. Na verdade, assim, existe um estudo que fala que, por exemplo, um casal, que muitos casais se separam numa reforma ou na hora que vai construir uma casa. E não é nem por discordância da cor da pia, não é isso não, mas é porque é estressante. Desgastante, né? Desgastante. Ainda mais quem realmente aí não tem uma consultora e resolve por conta, todo dia tem que estar na obra. Aí parece que quando vai dar certo o negócio, deu um ruim ali, aí quebra, faz de novo. Então, é um negócio que estressa, né? Sim. Construir estressa. Né? Então, raro você ver pessoas falando bem, minha obra foi tranquila, foi maravilhosa, né? E é aquilo que eu falei, é longo prazo. Você tá ali pelo menos um ano com aquele estresse. E aí você chega na obra, o cara fala assim, dona Rose, então, tive que quebrar tudo aqui, essa parede, porque ela ficou torta. E você vai falar o quê pro cara? Você vai falar, então paga do seu bolso? Ele não vai pagar, ele vai embora. Então, você tem que ficar o tempo todo atento a quem você está contratando. E de que forma você está fazendo esse contrato. De novo, reforço a importância de contratos bem elaborados. João, eu acredito assim, que as coisas modernizaram muito, né? Considerando os últimos... Vamos considerar ali até do Covid, né? Da pandemia, onde muita coisa faltou, muita gente aprendeu a comprar online e tudo mais, né? O comprar online hoje se torna uma boa saída para quem está querendo construir? Depende de quem você está comprando online, né? Se tratando de qualidade do produto e respaldo, né? Porque tem muitos produtos que são importados de hoje em dia, às vezes você compra e uma simples torneira, às vezes você compra um modelo bonito, vem, sei lá, da China, por exemplo, aí você coloca lá e não sai água direito. Entendeu? Aí você economiza ali e tal, aí depois, corre, não precisa arrumar a torneira aqui, aí corre na loja aqui, compra uma ali e coloca. Então você gastou a torneira
que funciona bem e desperdiçou a outra. Entendeu? Então, assim, é interessante, mas saber de quem você está comprando, se tem alguma certificação de qualidade daquele produto que você está comprando, entendeu? Então, dá pra comprar? Dá, mas tem que saber de quem você tá comprando. Mas é uma realidade, né? Porque hoje eu acho muito cara fala assim, a construtora pôs lá a torneira tal, né? Aí fala assim, não, mas eu achei a mesma torneira lá no Mercado Livre, R$200 mais barato. Ele pode comprar essa torneira e falar, construtora, você não vai pôr essa, você vai pôr a que eu comprei, ou isso não tá previsto em contrato? Então, a questão é, a construtora vai dar garantia daquela torneira que o cliente está comprando, que o cara escolheu. Aí é um problema. Então, por isso que é importante estar respaldado juridicamente também. Que não, produtos que sejam comprados não tem nenhuma certificação de qualidade, eu não te dou garantia. Se eu pus, eu instalei, beleza, porque deu pau é minha. Exatamente. Mas você que tá querendo furar meu olho aqui, que é, exatamente. Que é aquela tal da economia, né? O barato que é relativa. Caro, né? Às vezes. Tem que ter muita cautela, porque você pode, por exemplo, importar um piso. Aí você importa um piso, por exemplo, e aquele piso, deu um problema ali, um pós-obra, e gastou tanto a mais. Aí beleza, você vai lá do seu estoque, coloca, beleza, esse estoque acaba. E aí? Você vai pedir lascou, pra quem? cara, o lote muda tudo. Você não vai conseguir, você não vai conseguir às vezes importar de novo aquele mesmo lote e tudo mais. Aí você vai ter que correr, comprar, às vezes era pra trocar só um banheiro, você vai ter que trocar um apartamento ou uma casa inteira. Entendeu? Então, tem que analisar caso a caso, de onde está vindo isso e certificações de qualidade. Agora, vamos falar um pouquinho da questão de construção de barracões, por exemplo, né? Que é o B2B, tem gente que constrói para empresas. Existem... eu não sou muito da área, mas eu já vi coisas que o cara constrói um barracão, às vezes, tipo assim, 3 meses o negócio tá em pé, velho. Sim. Vê umas placas assim prontas. O que é isso aí? Bom, você tem vários... Ou do tijolinho ali demora muito mais mesmo, né? Porque... assim, na verdade tem técnicas construtivas que você faz mais rápido, por exemplo, um galpão, uma estrutura metálica, por exemplo, um pré-moldado, né? Um steel frame também. O que é isso? Steel frame é muito comum nos Estados Unidos, né? São perfis metálicos também, não é esse tipo de estrutura metálica tradicional, um pouco diferente, né? Mas você consegue construir mais rápido. Muitas das vezes, às vezes fica mais caro essas técnicas, só que o que você ganha na entrega, para entregar a obra e o seu galpão alugar e tudo mais ali, você acaba colhendo esse fruto, esse retorno financeiro mais rápido, entendeu? Então tem que analisar caso a caso, orçar realmente ali essa técnica aqui fica tanto, essa fica tanto, então eu vou antecipar a entrega da minha obra em X tempo, e isso essa obra já alugada, eu vou ter esse retorno por mês aqui de aluguel e fazer essa análise, entendeu? Então você tem que analisar também alro muito importante, que é o tempo de obra, né? Tempo de obra, exatamente. E técnicas também. Técnicas, né? São diferentes técnicas que todas têm as suas garantias. Né? Nesse caso de você construir barracão, isso tem sido bastante comum, você construir nessa técnica do steel frame, é uma técnica americana, canadense. Vem tudo meio pronto já, né, cara? Pré-moldado o negócio. Não, e é bacana porque depois você faz aquele interior do jeito que você quer, por exemplo, com drywall. Que o drywall permite você tirar e pôr depois, né? Que é lugar para alugar, né? Porque se você faz também uma construção no alvenaria método alvenaria antiga, aí você constrói várias salas, o cara não precisa daquelas salas. Aí ele vai quebrar? Não vai poder nem fazer isso, porque ele não pode mexer no imóvel que não é dele. Agora, se você constrói de forma que você possa modificar aquilo sem mexer na estrutura, é muito interessante. E isso traz retorno financeiro, não só pela rapidez que você constrói, mas pelo retorno que você tem mais rápido com aquela construção. E talvez alugue mais rápido, né? Com mais certeza. Fácil, que o cara vai assim, não, aqui eu posso montar as minhas divisões do jeito que eu quiser. Exatamente. O drywall é uma solução muito legal, né, cara, porque ele aguenta coisas que você precisa pendurar ali e ao mesmo tempo você molda, né? Do jeito que você quer. Eu sou uma apaixonada pela engenharia. Eu falo que eu devia fazer engenharia, inclusive, até para entender um pouquinho mais o trabalho de vocês. Pra entender o ponto de vista. Eu acho que vocês não tem que fazer nada. Vocês têm que, um ajuda o outro, que já tá bom demais. Porque a engenharia é linda. A engenharia é uma coisa, assim, eu falo que é uma orquestra.
Aquilo tudo é orquestrado, tudo tem seu tempo, tudo vai construindo de acordo com o cronograma da obra, e aquilo vai saindo, e no final sai uma coisa muito bonita que você fica muito feliz. Né? Nunca vi nenhum proprietário falando, fiquei triste com a minha obra. Normalmente ele sai realmente muito feliz, desde que não haja nenhum problema intercorrente aí no meio da obra. Mas é muito interessante. Eu sou realmente é da hora demais. Apaixonada pela engenharia. Felicidade é quando você acerta o custo da obra. Então, eu ia falar assim agora, você não precisa falar quem é o dono da boiada, mas assim, certo. Qual foi a obra mais cara que você já fez? Que eu já... Em reais, assim... Não assim, não quero saber o quanto que você fez o cara economizar. Eu quero saber assim, qual foi em reais o orçamento mais caro de uma obra que eu já fiz? De uma obra. Não de prédio, nada disso, de casa. De casa? Casa. De casa foi 12 milhões. Uau. A casa, 12 milhões. 12 milhões. Uau. De casa. De obra, no geral, assim, acho que foi... Acho que foi 50 milhões, se eu não estou enganado agora. Cara, se a obra custa isso, quanto que não vale a casa, né? Não, mas não era uma casa, não era casa. Essa obra de 50 milhões não era casa. Ah, não era casa. Não era casa, era obra de usina. Ah, não, aí tudo bem. De casa foi 12. 12 pau. Isso. É o que eu falei do alto padrão. Porque assim, se você pegar as referências, seja aí da Caixa, de Sinap, por exemplo, você pega uma pedra alto padrão, sei lá, deve estar uns... R$500, R$600. Você pega um mármore travertino que veio da Itália. É médio padrão, entendeu? Aí depende da visão de cada um, entendeu? As obras que chegam para mim para orçar de condomínio, por exemplo, não usa esse tipo de material, entendeu? Não usa, é muito difícil. Vai usar a pedra acima de R$1.000 aí, 1.500, 2.000 e por aí. Hoje uma casa aí construída sobre um terreno padrão aí, que é o 10x21, 11x20, é a média ali dentro de condomínio. A média, porque tem gente que vai pôr tudo do bom e do melhor ali, que vai custar o triplo do que uma... Mas assim, a média hoje, quanto é o custo de uma obra em cima de um terreno desse? Uma estimativa de metro quadrado, mais ou menos? Uma estimativa de metro quadrado. Olha, varia muito da forma de contratação da mão de obra, dos materiais e do projeto, porque às vezes tem projeto, tem balanço, tem situações bem particulares ali que encarece. Que não é padrão para você comparar metro quadrado, mas a grosso modo em torno de 3.800 o metro quadrado a R$6.000 mais ou menos. É a média que vai... É uma média, vai ficar dentro disso aí vai variar. Tem uma construtora, mão de obra registrado, o material que especificou no projeto, o tipo de estrutura e tudo mais, tem água quente, não tem água quente, tem piscina, não tem piscina, a piscina é grande, é pequena. Isso vai variar, óbvio. Então tudo isso varia, mas para ter um norte de uma casa, pensando em condomínio, é nessa margem mais ou menos. E casa terra e sobrado? Dá muita diferença de preço? De metro quadrado? Olha, pensando em prédio, à medida que você vai subindo... Prédio, sim. Começa a diluir mais esse custo de metro quadrado, entendeu? Mas de um pavimento térreo para um sobrado, não vai variar tanto em metro quadrado, considerando que eu vou colocar mais um pavimento. Claro que a fundação, a estrutura para uma casa térrea é uma coisa, para um sobrado é outra coisa. Sim. Mas assim, não é tão diferente. Tão diferente, exatamente. Porque dependendo do terreno, às vezes a casa terra vai ficar com os cômodos um pouco menores. Isso. Aí é que você também perde espaço de escada, né, cara? Também, tem isso. Então, assim, a estrutura é o que mais impacta. A estrutura é o que mais vai impactar ali, na verdade. Né? Legal. Gente, é isso. Olha, que papo da hora que nós tivemos. Eu acho que quem é de construtora, né? Vamos falar que assim para vocês olharem também. Quem é de construtora aprendeu um pouco hoje. Quem é o Zé das Couve, que a doutora Rosa fala, já vai ficar esperto com os pedreiros que trabalham lá com você, que você tem responsabilidade em cima disso, né? Você que é um empreiteiro, né? Um construtor que presta serviço tanto para construtoras, ou você constrói casa, e você é um bom construtor organizado, você também tem o seu papel e é muito importante, mas você também tem que tomar seus cuidados, né? E eu acho que foi muito esclarecedor. Valeu a pena mesmo, viu, doutora? Foi muito legal. O legal é o seguinte, acho que o recado que eu preciso dar aqui para todos que tiverem... cada um conclua agora. É você não ter essa informalidade, não ter o jeitinho. Nós damos jeitinho, se der problema depois a gente arruma. Não, é muito simples e é barato você se manter na formalidade. Seja ela qual a estrutura... O âmbito. Exatamente. Seja contratual, seja CLT, você precisa estar formal.
Se você tiver formalizado, você com certeza vai ter 90% dos seus problemas ali diminuídos. Esses 10% que ficarem é muito pequeno. Eles normalmente vão ser, inclusive, resolvidos porque são resolvíveis. Agora, se você continuar na informalidade, não quiser crescer, não quiser fazer a sua empresa realmente crescer organicamente, dizendo, né? Às vezes eu começo construindo uma única casa, daqui a pouco eu passo para 2, 3, 4, 5, todo mundo vê o meu trabalho e vai gostar e vai me contratar. Agora, se eu fico numa casa só, a chance de eu construir 2 é bastante menor. Então, se a pessoa quiser ganhar dinheiro, formalize tudo dentro de contrato, dentro da CLT, tendo um bom contador, inclusive um contador especialista em obras, isso é muito importante, até para economizar no final da obra, como eu falei lá no começo, né? A gente tem o CNO da obra. E para você tirar o CNO da obra, você paga, custa. A parte contábil é importante também. Nós vamos chamar a Tânia para falar aqui. Perfeito. A Tânia seria uma pessoa... Ó, Tânia, fica o convite aqui. Nós vamos bater um papo sobre contabilidade de obras. Isso. Porque se não tomar cuidado, só de imposto vai muito dinheiro. Você não sabe organizar. Exatamente. Come o lucro. E aí o que era para ser lucro, você está pagando para trabalhar. Então, vamos organizar, vamos fazer essa empresa crescer organicamente, vamos fazer com que aquela obra nos dê lucro e satisfação. E não aborrecimentos e prejuízos, né? João, recadinho que você dá aí para as construtoras, importante ter o seu papel, é fundamental, né, cara? Para eles não errarem no taco e perder dinheiro também. Exatamente. O recado é planeje mais e gaste menos. É isso mesmo. É o ponto que as empresas precisam gastar um pouco mais para colher esse fruto na frente. Porque isso vai do pós-obra, que você economiza planejando mais. Tem a parte da norma de desempenho, que a gente não comentou, né? Que é um detalhe, por exemplo. Todo mundo já deve ter passado por isso, que é... caiu uma moedinha no apartamento de cima, no chão ali, e acordei aqui de tanto barulho que fez. Isso não pode acontecer. Não foi construído em cima de uma norma. Isso. Exatamente. Para garantir algumas coisas. Isso, desempenho acústico, estrutural, lumínico e por aí vai. Por que acontece, então? Porque a empresa não construiu dentro das normas? Exatamente. Mesmo sendo construtora? Mesmo sendo construtora. Porque tudo, na verdade, nasce no projeto, né? O projeto tem que ser projetado para atender um nível de desempenho. Seja ele inferior, intermediário ou superior. Então, precisa já ser projetado dessa forma. E a consultora, na verdade, ela vai dar continuidade naquele projeto. Executar conforme foi projetado para que tenha esse desempenho. E isso, na verdade, a norma não fala se não pode passar barulho nenhum, seja na parede ou na laje. Mas tem que ter uma atenuação disso, entendeu? Tem que ser projetado para restringir, para que não chegue num nível que vai me acordar no meu sono ali, porque caiu a moeda, a mulher passou andando de salto e me acordou, entendeu? Então, gente, quando você for contratar a construtora, vai num prédio que já foi feito lá e joga a moeda. Exatamente. Fez barulho demais, você vai ter problema. Exatamente. Apartamento é osso, cara. E em cidades maiores, tipo São Paulo, né? Porra. Isso é utilizado como técnica de venda ali, um diferencial de venda. É mesmo, o cara joga, né? Não, por exemplo, na verdade tem ensaios padronizados, né? Pra fazer isso. Tem ensaio de impacto, ensaio de vários que é muito tipos apartamento, de né? Exatamente. Então faz os ensaios e verifica se tá atendendo a norma. E tem gente que fala, vou atender o mínimo. Que é muito comum hoje ainda, né? O custo ser menor. Tem consultores que falam, não, eu vou atender um nível superior. E vou vender e cobra como por esse isso. Diferencial. Exatamente. Mas esse é o diferencial. E usa por isso como o preço. Diferencial, né? Qualquer profissional na vida, né? Se você for ver o profissional mais qualificado, aquele que oferece um bom trabalho, um bom serviço, ele vai ser melhor remunerado. E ele tem que cobrar mais por isso, porque ele está entregando algo melhor. Exatamente. Então, se você comprar um apartamento aí de 500 mil... com um nível menor e outro de repente 1 milhão, mas que te dá um conforto melhor. Te dá um conforto e que depois não vai te aborrecer, não até tem porque, preço que pague. Se parar pra pensar, muita gente vai financiar isso em 30 anos de qualquer jeito, né? Então, pelo menos que seja uma coisa pro resto da vida, né? Porque tem prédios que a gente às vezes escuta o barulho da descarga do apartamento de cima ou de baixo ou do lado. Você escuta. É impressionante. Eu tô morando numa casa aqui em Alfenas que é engraçado, que ela é bem construída assim na simplicidade, mas é uma casinha boazinha, eu gosto de morar lá. Mas na parte de baixo do nosso quarto, é como se fosse um basement lá, um porão. Um porão lá, que tem um quarto mesmo, o cara fez uma coisa ali. Mas você vem andando assim
no corredor normal, beleza. Na hora que você chega no nosso quarto, parece que tá pisando no coco, assim, fica oco, parece que é oco. Porque eu não sei, ele se fez direito o bagulho ali. Olha só. Mas isso é legal, gostei da moedinha. Esse é um exemplo, na verdade, falar de qualidade de obra é um assunto bem extenso, teria que ser um outro podcast. marca outro programa. Exatamente. Então, gente, obrigado aí por estarem com a gente, agradecer. João, quem for te procurar, onde te acha mais fácil aí, rede social, telefone? Instagram, telefone Qual que é o Instagram? A gente vai pôr na descrição também, mas... É João Oliveira, _ENG de engenheiro. ENG. João Oliveira, _ENG. ENG, então, exatamente. Qualquer consultora quiser te contratar, ou qualquer um aí, tá exatamente. Aí, seu Instagram. Doutora, como é que faz pra te achar aí? Meu também é muito fácil, meu Instagram é Rose_Borges_advogados. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida... Coloquem aí no YouTube, eu estou disponível a responder sempre todas as dúvidas. É verdade. Estão sempre às ordens. E beleza. Estou também às ordens de quem quiser me contratar para fazer os contratos. É isso aí. Não quer passar sufoco, contrata os dois aqui. Galera, obrigado. Agradecendo mais uma vez iFood, Amplitude Propaganda, Ponte do Café e Ponte do Crepe, sempre junto com a gente aqui. E na próxima terça-feira... Não, na verdade a gente vai começar a soltar agora a cada 15 dias, então fica ligeiro aí, tá? Esse é o próximo. Para daqui 15 dias a gente vai ter outro. Acompanhe também o nosso novo programa, que é o Cefragô Esporte. Vocês falaram de esporte ali, né? Falamos um pouquinho de... Acompanha aí, não gosta de futebol? Não manja muito? Então acompanha lá, doutora. Cefragô Esportes, toda segunda e quarta-feira ao vivo, a partir das 14 horas. Eu, Rômulo e Cezinha estamos falando de futebol, jogos internacionais, vôlei, tudo que envolve esporte brasileiro e internacional também. Acompanha lá dentro aqui do canal do Cefragô. Já estamos falando de esporte que todo mundo gosta também. Beleza? Galera, valeu. Obrigado mais uma vez. Até a próxima terça-feira. Valeu.